Olá pessoal, tudo bem? Bom, tentando facilitar o trabalho de vocês, o estudo, eu estou gravando esse vídeo para que vocês possam entender o funcionamento básico do solver, né? A gente falou na última aula, na aula de hoje, dia 19 de abril, né, que como é que vai ser a prova. Eu falei com vocês na sala de aula que vai ser baseado no solver. Como tem gente que chegou, alguns alunos chegaram após a aula e estou percebendo também que muitos estão com dificuldade, eu estou criando esse pequeno vídeo demonstrativo, uma pequena demonstração para que vocês possam então tirar dúvida, saber como é que é o funcionamento dessa ferramenta. Eu vou usar o modelo básico que eu passei em sala para vocês. Insisto em dizer que não é a única forma de se resolver, mas eu acho que é a mais ideal e a mais intuitiva para a gente fazer, para nós fazermos, né? Melhor corrigir meu português, para nós fazermos o solver, para a gente utilizar isso aqui. Então o solver é um suplemento de Excel, aqui já está aberto, né? Eu estou trabalhando com aquela primeira lista que eu passei para vocês no laboratório. E aqui, como é que eu instalo o solver na minha máquina? Caso você tente fazer na sua casa e não tenha instalado, primeiramente você vai vir aqui em arquivo, né? Eu clico, apareceu, beleza. Agora eu venho aqui em opções, tá vendo aqui embaixo, opções, abrir uma tela, eu venho aqui em suplementos. Quando dois cliques em suplementos, já abriu, eu venho aqui e procuro aqui na direita solver, tá aqui em cima, tá vendo? Alguns Microsoft Excel vai estar aqui embaixo, é só procurar o solver que está aqui. Então eu venho para cá, dou um ir, o meu já está ali instalado, vocês podem ver. Aí você marca aqui com a caixinha e dá um OK. Então o solver está instalado. Aí como é que eu vou usá-lo? Eu só vim aqui em dados, aí ele está aqui no canto, estão vendo aqui? Normalmente está sempre aqui no canto, vai depender da tela do computador também, que ele pode ficar um pouquinho mais escondido, mas aí vocês procurem lá, né, vão tentando fazer a tela aparecer que ele está aqui. Eu vou trabalhar com isso aqui não é um problema, né, é somente a função que eu passei para vocês, a equação, para a gente calcular. Eu quero maximizar essa equação, 1000 de x1 mais 1800 de x2. Quais são as minhas restrições técnicas? 20x1 mais 30x2 menor ou igual a 1200, x1 menor ou igual a 40 e x2 menor ou igual a 30. Sempre, não se esqueçam, restrições de não negatividade tem sempre que aparecer em programas de programação linear. E aqui eu vou começar então a modelar o problema. Sempre eu vou colocar aqui essas duas variáveis, que são justamente as variáveis que eu encontro aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para facilitar a vida de vocês. Beleza. Sempre aqui eu vou colocar as variáveis, no caso aqui são x1, x2. Se aqui a equação que eu estou trabalhando aqui em cima tivesse x3 e x4, as minhas variáveis de decisão seriam x1, x2, x3 e x4. Entenderam? Sempre vai ser assim. Aqui quando eu for modelar o problema, essas aqui são as minhas variáveis de decisão. Essas variáveis aqui, elas sempre ficarão zeradas, tá? Elas sempre ficarão zeradas. Se fosse x3, x4, todas elas ficarão zeradas, porque a partir delas é que o sistema vai calcular para mim todas as fórmulas e ver se existe a viabilidade de maximizar essa expressão, essa equação aqui de cima. Ok? Então eu já coloquei aqui as minhas variáveis de decisão, que são x1 e x2, todas as duas zeradas. Num segundo momento eu vou criar quem? Coeficiente da função objetivo. Ou seja, eu vou aqui na minha função objetivo, está aqui em cima, estão vendo? Eu vou pegar, quem são os coeficientes? São justamente os números que estão ao lado de x1 e de x2. Quem é aqui? É 1000, está aqui embaixo, x1, e x2 é 1800. Se aqui fosse 3000, x1 seria 3000, e x2 fosse 4000, x2 seria 4000. Os coeficientes são sempre os números que acompanham as variáveis de decisões dentro da função objetivo. Perfeito? E quem é a função objetivo? A função objetivo eu simplesmente vou pegar e vou reproduzir aqui dentro. Com Excel mais fácil, o que eu fiz? Qual é a função objetivo, né? Retornando aqui para cima, é 1000 de x1 mais 1800 de x2. Perfeito. Então significa que eu tenho que, desce um pouquinho aqui, multiplicar x1 pela quantidade que o sistema vai me dar
de x1, né, o 1000, vezes um valor que vai me dar aqui, e o x2, que é 1800, pela quantidade do valor que o sistema vai apontar aqui em x2. Deixa eu dar um ESC aqui para sair. Então, beleza. Então, a função objetivo é exatamente tentar reproduzir isso aqui. A multiplicação entre o coeficiente e a quantidade de x1 foi o que eu fiz aqui. Vejam. 1000 C20, né, aqui embaixo, vezes C16, aqui em cima. Mais quem? D20, aqui embaixo, vezes D16, aqui de cima. Então, já estou, praticamente, modelei metade do meu problema. E aqui eu vou colocar, desculpa entrar pelo pigarro, pela tosse também, pelas restrições. Então, quais são as minhas restrições? 20x1 mais 30x2 menor ou igual a 1200. x1 tem que ser menor ou igual a 40 e x2 tem que ser menor ou igual a 30. Venho para cá, coloquei restrições, coloco x1, x2, LHS, LRS. Aqui são notações, né, que a gente usa para cálculo da programação linear. Para que vocês guardem na cabeça de vocês, fica mais fácil o seguinte: o LHS a gente vai trabalhar como se fosse o resultado da restrição, baseando sempre em quem? Na quantidade de x1 e x2 que o sistema me apontar. Então, quais são os meus coeficientes da primeira restrição? Não são 20x1 mais 30x2? Então, x1 é igual a 20, x2 é igual a 30. É exatamente aqui. Estão vendo aqui? Beleza? Como é que é calculado isso? Eu vou calcular os valores dos coeficientes pela quantidade da variável que o sistema me apontar. Sempre assim. Então é aqui 20 vezes a quantidade que o sistema carregar para mim. Aqui está zero, porque a gente está começando a fazer o problema agora. Embaixo, a mesma coisa. Embaixo é mais fácil, porque eu estou dizendo que tem que ser x1 tem que ser menor ou igual a 40. Então, x2 fica vazio mesmo. E aqui simplesmente vou multiplicar o coeficiente 40 pela quantidade de x1 que o sistema vai me apontar. Quando eu trabalho aqui com x2, na terceira restrição, eu sei que x2 tem que ser menor ou igual a 30. Então eu tenho aqui 30 e eu multiplicar por quem aqui? LHS. A quantidade 30 pela o número do coeficiente 30 pela quantidade de x2 que o sistema vai me apontar. Ok? Beleza. Aqui qual é a minha facilidade? O sistema eu coloco aqui as restrições 1200, 40 e 30. Por quê? Quando eu for utilizar o solver, vai ter uma facilidade nisso. Porque simplesmente eu posso modificar aqui e não preciso alterar em nada as restrições que eu passar para o sistema. Que eu teria que entrar lá, trocar manualmente, depois mandar executar. Aqui eu posso trocar somente aqui na planilha e mando o solver resolver que dá tudo certo. Perfeito? Então, o que eu fiz? Peguei a minha função objetivo, as minhas restrições, criei aqui as variáveis de decisão que são x1 e x2, zerei as duas, tem que ser. Aqui eu coloquei o coeficiente da função objetivo para me dar o final da função objetivo, que está aqui dentro, que é simplesmente multiplicar x1 e x2 pelas quantidades apresentadas aqui em cima. E aqui embaixo das restrições, simplesmente eu peguei também as restrições aqui de cima, né, e transformei para cá. Qual é a primeira restrição? É 20x1 mais 30x2 menor ou igual a 1200. Então 20, 30, aqui eu faço o cálculo. Eu pego 20 vezes x1 e 30 vezes x2 e tem que ser menor ou igual a 1200. Aqui o 40, né, o resultado daqui no caso tem que ser menor ou igual a 40 e aqui também. Menor ou igual a 30 aqui no caso. Terminando isso, eu vou usar o solver. Eu venho aqui em dados e passo o solver. Aqui na verdade já está tudo feito, né? Mas eu vou apagar tudo para a gente entender melhor. Eu vou aqui em redefinir tudo. Dou um OK. Tudo zerado. Começando, o que ele quer de mim primeiro? Ele quer definir a função objetivo. Onde está essa função objetivo? Está aqui dentro. É a função, é a fórmula que eu criei. Então eu clico aqui primeiro, depois eu venho aqui. Então ele já sabe que a função, o sistema sabe que a função objetivo está no G20. Tá? Beleza. Qual é a minha função? O que eu quero fazer com o solver? Eu quero maximizar. Estão vendo aqui? Então vem aqui e coloco max. Já sabe que vai maximizar. Ele agora me pede o seguinte: quais são as células variáveis?
Onde essas células vão variar? Quais são elas? São aqui, x1 e x2. Se tivesse x3, x4, seria a mesma coisa. x1, x2, x3, x4. Aqui no caso eu posso clicar aqui, depois eu venho para cá, arrasto e solto. Então, o sistema já me disse para o sistema que essas variáveis aqui terão que ser as que receberão as alterações. Até aqui tudo bem. Agora vamos colocar as restrições. Eu venho aqui adicionar. Qual a primeira restrição que eu sempre tenho que prestar atenção? É a de não negatividade. Então eu venho para cá, clico aqui nessas duas, clico e arrasto, e vou dizer sempre que ela tem que ser maior ou igual a 0. Dou um OK ou adiciono. Aqui eu vou adicionar direto, tá? Adicionei, já foi lá para o solver. E agora eu vou colocar as restrições. Quando eu coloco a restrição, eu tenho sempre que usar o LHS. Então eu venho aqui, clico, tem que ser maior ou igual a quem? Eu vou alterar aqui o sinal, maior ou igual a restrição do LRS, 1200. Adiciono. Qual é a próxima? Sempre em LHS, menor ou igual, não é? Menor ou igual, acho que é o outro errei, eu posso botar maior ou igual, vou alterar lá. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Deixa eu só dar uma cancelada aqui, que eu botei maior ou igual. Então eu venho aqui, é bom que vocês vejam como é que pode alterar também. Eu venho aqui em alterar, né, e coloco então o sinal de menor ou igual, que é o valor que está pedindo aqui, perfeito? Então eu adiciono. Deixa eu só ver se adicionou mesmo ou criou duas. Não, está aqui. Beleza, menor ou igual a G24. Então vem aqui em adicionar de novo e vou colocar as próximas restrições. Quem é? Aqui de baixo, que tem que ser menor ou igual a, já está certinho, a 40. Adiciono. A próxima, LHS, menor ou igual a, extensão menor ou igual a 30. Aqui, como não vou adicionar mais nada, dou um OK. Não mexendo mais nada, o sistema vai agora resolver para mim. Simplesmente eu venho aqui e dou um resolver. O sistema então encontrou uma solução que cumpra todas as restrições. Eu venho, dou um OK. E eu percebo lá como estava antes que, nesse caso aqui, para eu maximizar essa função aqui de cima, né, 1000x1 mais 1300x2, eu simplesmente tenho que fazer diante de como passado. Tem que construir ou fazer ou fabricar uma unidade de x1 e uma unidade de x2. Então, na verdade, o que o sistema vai me dar é o que ele fez, ele criar as duas variáveis de decisão lá em cima, x1, x2. Então aqui o solver resolveu tudo. O que a gente perdia muito tempo fazendo gráfico para encontrar um ponto mais que gerava o lucro, né, mais alto, redondou num trabalho muito rápido de ser feito. Tá aí, a gente fez esse agora, praticamente não demorou nada. Vamos ver como é que seria o problema 2. O problema 2 é a mesma coisa, só que aqui eu quero minimizar. Então, partindo do princípio, aquele mesmo princípio, eu quero minimizar quem? P. Quem é P? 3x1 mais 2,5 de x2. Quais são as minhas restrições técnicas? 4x1 mais 8x2 maior ou igual a 32. E 6x1 mais 6x2 maior ou igual a 36. Na negatividade sempre vai existir, tá? E aqui são as minhas variáveis de decisões, como a gente viu aqui no problema 1. Vou aumentar aqui para ficar melhor. Da mesma forma, aqui está 0 e 6. Então eu venho para cá, as duas têm sempre que ser 0. Perfeito? Zerou porque o sistema tem começado do zero. A minha função, meus coeficientes da função objetivo, quem são? É o 3, vocês podem ver, e o 2,5, como está aqui. Qual é a minha função objetivo? É a mesma coisa, eu clico aqui, tem 3 vezes 0, mais 2,5 vezes 0, porque aqui representa x1 e representa x2. Então minha função objetivo está modelada. Quem são as minhas restrições, pessoal? Tem só duas. 4x1 mais 8x2 maior ou igual a 32. 6x1 mais 6x2 maior ou igual a 36. É quase um trava-língua isso aqui. Voltando. Modelei x1, x2, LHS, LRS. E a gente começa. Quem são os coeficientes da primeira restrição? 4 e 8. 4 e 8. Eles são multiplicados por quem? Por
x1 e x2. Sempre assim. Tem que ser quanto? Maior ou igual a 32. E embaixo, quais são os coeficientes? 6 e 6. Está aqui a função também, multiplicando sempre x1 e x2. Beleza? E quem tem que ser o maior valor? Maior valor, 36. Beleza, já modelei essa função aqui, esse problema. Venho no solver, vou apagar tudo de novo, vou excluir tudo, redefinir tudo, dou um OK. Quem é minha função objetivo? Minha função objetivo está aqui embaixo, é onde eu quero minimizar essa equação aqui em cima. Cliquei, percebam que aqui está para maximizar. Eu não quero maximizar, eu quero minimizar. Clico aqui, foi. Quais são as mesmas variáveis que vão ser alteradas? Exatamente x1 e x2, como já vimos. Foi, agora eu vou começar a colocar as minhas restrições. Primeira delas, vou trabalhar também com x1 e x2, estamos aqui, maior ou igual a 0, sempre, como eu falei, dou um adicionar. Quais são as minhas outras restrições? Essa primeira aqui, que tem que ser o quê? Maior ou igual a 32. Então, vem para cá de novo e 32. Adiciono. Próxima restrição. Essa aqui tem que ser maior ou igual a 36. Aí vem para cá, clico aqui. Como não tem nenhuma restrição mais para colocar, dou um OK. E agora o que eu faço? Só resolver. Lembra que estava 0 e 6 aqui? 0 e 6. Então, pessoal, a ferramenta Solver é muito fácil. O único problema que vocês terão é com relação a fazer a modelagem. É entender o problema e colocar aqui em forma que facilite o entendimento de vocês e a resolução do problema. Eu trabalhei aqui de maneira mais simples com esses dois fatores, né? Com maximização, um de maximização e outro de minimização. Só que é simples, que eu já passei a função objetivo para vocês. Por exemplo, o problema 3, se não estiver enganado, já é um problema. Não, ainda não. O problema 5 é aquele que nós vimos em sala de aula, que é do pizzaiolo. Tá, então ele tinha toda uma história que vocês vão ter que interpretar. Vai ser assim na prova. Vocês vão interpretar essa historinha aqui. E aqui vocês vão modelar o problema. O restante é a mesma coisa, nada vai mudar. É simplesmente chegar e montar o problema e depois utilizar o solver. Ok? Bom, é isso. Espero que vocês possam ter entendido. De qualquer forma, na próxima aula a gente vai estar no laboratório para fazer isso. E tentem fazer os exercícios que eu passei para vocês em casa. Um abração e um bom feriado.